Graça e paz, querida igreja. Graça e paz, querida igreja. Amém. Amém, glória a Deus. Você está feliz, cara? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Meu irmão, que presença gostosa. Que presença gloriosa. Eu falava no culto da tarde, essa presença, quando Ele vem, é irresistível. Eu não sei você, mas é difícil a gente se conter. A voz embarga, o choro vem, porque tudo que nós precisamos é apenas dessa presença, meu irmão. O que eu e você precisamos para que a nossa história seja transformada é dessa presença. Bom, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o Rafa. Ninguém me chama de Rafão, né? Então me chama de Rafa, Rafinha. Às vezes eu fico até meio deprimido, porque Rafão dá a conotação de um cara brabo, mas só tem tamanho, essa barba engana. Mas eu sou um servo dessa casa, um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, há 14 anos, fazer 14 anos nessa casa. E para mim é sempre um privilégio, uma honra e uma responsabilidade tremenda estar aqui no púlpito dessa igreja. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar um aviso, um recado, que a nossa irmã Rosângela me pediu. Nos dias 18 e 19 de julho, mais conhecido como semana que vem, nós teremos o nosso Dia do Carinho. É isso aí. E no Dia do Carinho, nós somos tão abençoados nessa igreja, irmãos. O que não falta é coração disponível a servir o próximo. Aqui tem uma lista dos serviços que serão prestados. Podologia, odontologia, fisioterapeuta tem lá, não tem, Rosângela? Tem tudo lá. Vai ter pet esse ano também? Pet também, me perdoa. Tudo que você precisar, e se você conhece alguém, principalmente da região de Aribiri, é no antigo Polivalente. Eu não vou nem falar o nome da escola agora, porque se você é um pouco mais trintão como eu, você conhece como Polivalente. Acho que o nome mais atual a gente nem conhece, né? Mas é a Cisolina Assis Andrade. Então você é nosso convidado, se você conhece alguém daquela região, convide a estar conosco, sobretudo, esteja intercedendo por essa equipe que estará lá, servindo aquela comunidade e a nossa cidade. Nós entendemos que sermos uma igreja relevante não se restringe a estarmos nas quatro paredes ou construindo um templo novo. Na verdade, aquilo que nós recebemos do Senhor de forma gratuita, e de forma gratuita também nós derramamos sobre outras vidas. Então esse é o nosso chamado, esse é o propósito dessa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que este seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu então perguntou à mulher: o que posso fazer por você, mulher? Diga-me o que é que você tem na sua casa. E ela lhe respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então, Eliseu novamente disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Versículo 4, depois de pedir as vasilhas emprestadas, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte todas aquelas que forem ficando cheias. Então,
A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Eles lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilha. E ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então, nesse momento, o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus que ela havia procurado, e ele lhe disse: agora vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Palavra do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, meu querido, por favor. Vamos orar ao nosso Pai novamente. Acalma o teu coração. Descanse o teu coração. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Só você e Deus sabem como você chegou aqui. Humanamente era muito improvável ou impossível você conseguir chegar até esse lugar e se assentar nessa cadeira. Mas aqui você está. O Espírito Santo de Deus foi quem te trouxe a esse ambiente. Tudo aquilo que tentou tirar a sua paz ao longo dessa semana, ou quem sabe no dia de hoje, não irá roubar a porção que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida e sobre a sua história. Nós declaramos que toda amarra na sua mente, todas as correntes sejam despedaçadas agora em nome de Jesus. Toda sugestão de Satanás, todo o afrontamento do inimigo sobre a sua vida nesse momento, seja repreendida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nesse momento, sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre a sua história, um novo tempo que o Senhor marcou nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por esse ajuntamento. Esse culto, Deus, não é para homens. Esse culto é para o Senhor Jesus. Nós te devolvemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Ah, Espírito Santo de Deus, nesse lugar existem histórias das mais diversas, Pai. Existem feridas, existem cicatrizes, mas nessa noite, ó Pai, o Senhor vem com o teu bálsamo, o Senhor vem com a tua Shekinah sobre nós, Pai, trazendo cura aos nossos corações, trazendo cura às nossas histórias, Deus, trazendo cura, Deus, à tua igreja, Pai. Desde já, Pai, nós repreendemos todo espírito contrário ao teu nesse ambiente. Guarda as nossas crianças nas salinhas, todos os voluntários, ó Pai, todos os obreiros, que os teus filhos recebam porção dobrada por essa entrega na casa do Senhor, Pai. Quanto a nós, Deus, nós nos colocamos como aquela criança, nos submetemos, ó Pai, reduzimos a nossa estatura para apenas ansiar pela voz do nosso Pai, porque essa voz é a única voz que pode transformar a nossa vida. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu irmão, você que já me ouviu algumas vezes, que caminha comigo, você sabe que eu gosto muito de uma palavra, que é a intencionalidade. Como eu orei, eu não sei como você chegou aqui. Talvez nem você sabe como você chegou aqui. Mas se aqui você está, eu gostaria que você fizesse um exercício de intencionalidade.
de não deixar com que esse problema, com que esse diagnóstico, com que esse gigante, com que esse enfrentamento roube você daquilo que Jesus vai derramar sobre a sua vida nessa noite. Fique atento, não se desconecte. Tudo o que aconteceu já está posto, mas o Senhor tem instruções ao nosso coração nessa noite. Amém, querido? O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, um texto onde talvez você, assim como eu, já ouviu inúmeras pregações, mas a maravilhosa palavra do Senhor, a poderosa palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e o Senhor, Ele sempre libera novas instruções para nós através da sua palavra. Mas esse texto que nós lemos, todo o contexto que está em volta desse texto que nós lemos, fala de um povo, de uma nação, que estava vivendo uma apostasia na sua fé, uma nação que já tinha abandonado a sua fé, que adorava outros deuses, uma nação corrompida. Mas nessa nação existia uma escola de profetas, uma escola que outrora foi iniciada por Elias e continuada pelo seu sucessor Eliseu. Eliseu agora, diante desse cenário de apostasia, mas como líder de uma escola de profetas, todas as demandas, todos os problemas que eram pertinentes naquele momento, naquele tempo, para aquela escola, todas essas demandas recaíam, eram direcionadas, canalizadas a Eliseu como líder, como profeta líder daquela escola. Mas no meio desse cenário, um cenário de corrupção, de abandono da fé, existia uma casa que temia ao Senhor. Existia um homem, um sacerdote, que temia ao Senhor. Essa mulher, quando ela vai falar do seu marido com Eliseu, ela diz que o marido dela servia a Eliseu, era um dos discípulos, sobretudo, ele temia ao Senhor. Mas em uma nação corrompida, onde o abandono da fé é latente, é presente, uma família, um sacerdote, um aluno da escola de profetas, ele morre. E essa família, que temia ao Senhor, agora está passando por um momento de adversidade. Está passando por um momento de dificuldade. E isso nos ensina que, mesmo servindo ao Senhor, mesmo temendo ao Deus vivo, todo-poderoso, eu e você não estamos isentos de passar por momentos de dificuldade. Mesmo temendo a Deus, eu e você podemos e vamos passar por momentos de enfrentamentos. E é esse cenário que está diante dessa família. É esse cenário que essa mulher leva até o profeta Eliseu. Mas na sua Bíblia, no capítulo 4 de 2 Reis que nós lemos, no mesmo capítulo, fala também de uma outra história. Fala de Eliseu e a Sunamita. O texto que nós lemos fala de uma mulher que procura o profeta para relatar que o seu marido morreu. Ela tem uma dívida e os seus filhos quase foram levados pelo credor. Então nós temos uma mulher que tem dívida, mas tem filhos. No capítulo 4, mais abaixo, quase no final dele, existe uma mulher, a Sunamita, que ela tem posses, não tem dívida, mas não tem filhos. Em uma, a mulher tem filhos e não tem dinheiro. Na outra, a mulher tem dinheiro e não tem filhos. Essa mulher que tem dinheiro e não tem filhos, ela recebe uma promessa, uma palavra profética. Eliseu ministra sobre a casa dela, essa mulher vem gerar, a criança morre, Eliseu ora, essa criança ressuscita. Mas o que eu quero dizer com essas duas histórias em paralelo é que você, irmão,
não é o único que passa por dificuldades. Eu não sou o único que passo por dificuldades. Uma mulher não tinha dinheiro, mas tinha filhos. A outra tinha dinheiro e não tinha filhos. Existem pessoas que não têm o que você tem, mas enfrentam coisas que você também não enfrenta. Então, o momento de dificuldade, o momento de enfrentamento, quando se apresenta a nós, ele não é restrito à sua classe social, ao seu network, ao seu poder financeiro. Inevitavelmente, todos nós, em algum momento, passaremos ou estamos passando por momentos de dificuldades, assim como essa mulher. Essa mulher, ela tem uma atitude de procurar o profeta. Essa mulher, ela fala do que estava acontecendo. Assim como a sunamita, quando seu filho morre, ela vai até o profeta Eliseu e fala que o seu filho havia morrido. Mas se você está passando por isso, eu quero te dizer nessa noite, que hoje Deus tem uma palavra que vai mudar o rumo da sua história, que vai transformar o cenário da sua família, dos seus negócios. Hoje Deus tem uma palavra sobre a sua casa. Hoje Deus tem uma palavra. Essa mulher, ela estava vivendo a dor do luto. Ela perdeu o seu marido, o sacerdote do seu lar. Ela perdeu o provedor. Ela perdeu quem lhe dava segurança. Ela está vivendo um momento de luto, um momento de desilusão, um momento de frustração. Mas essa mulher, ela acreditava que mesmo em meio a esse cenário que ela estava vivendo, tudo o que ela precisava era de uma palavra. Ela poderia chegar para Eliseu e falar: Eliseu, eu estou com uma dívida lá, eu preciso pagar uma dívida, estou com a internet atrasada, com a luz atrasada, o boleto do meu apartamento está atrasado, do meu carro também, eu preciso de um dinheiro aí, Eliseu. Ela não chega em momento algum pedindo o dinheiro. Por quê? Porque ela sabia que o dinheiro poderia até ser importante, mas resolveria apenas aquela dívida momentânea. Mas ela compreendia que se ela tivesse uma palavra, isso balizaria o futuro da sua família. Às vezes aquilo que você acha que você precisa para a sua história, irmão, não é o suficiente para transformar a sua vida. Pode resolver momentaneamente, mas o que nos dá a garantia de um futuro é uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. E por causa desse cenário de morte, de perda, essa mulher, essa família, enfrenta 3 situações. A primeira situação que está diante dessa mulher é um cenário de perda, de morte. Sim, morreu alguém na sua casa ao qual ela dependia. Essa família está passando por um momento de perda. Quantos de nós, quantos dos nossos irmãos que estão aqui sentados nos acompanhando pela internet, estão nesse momento, passando por um momento de perda? Mas existem perdas que, assim como nessa história, ela traz consigo uma dívida. Traz consigo uma dívida. Daquilo que muitas das vezes estava em oculto e você não sabia. E aí essa dívida, ela também traz consigo uma ameaça, que é o credor batendo na sua porta, querendo levar aquilo que é mais precioso na sua vida, que são os seus filhos. Então essa mulher está diante desse cenário. Ela perdeu uma voz profética, perdeu o seu marido, perdeu o seu sacerdote, e agora, além da perda, ela está com uma dívida que precisa ser paga. E além da dívida, agora ela recebe a ameaça do credor, trazendo para os dias de hoje, do agiota. Se for gospel, ele só bate, ele não mata. Agora, se não for gospel, aí é outra parada, né, irmão? Mas essa mulher está diante disso. E aí isso me traz algo, um ensinamento, porque
esse homem, mesmo com suas qualidades, ele deixou uma dívida. E muitos de nós estamos nos tornando devedores dentro dos nossos lares. E quantas famílias estão sofrendo por causa de atitudes impensadas ou inconsequentes de um homem ou de uma mulher? Quantas famílias estão vendo seus filhos correndo risco por causa de atitudes impensadas que eu e você temos tomado ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada? Mas é isso que está diante dessa mulher. É isso que está diante dela. E talvez até esse momento, dentro desse panorama introdutório, você tenha enxergado a sua vida em algum desses aspectos. Talvez a perda ou a morte que você esteja enfrentando, ou que você passou, não seja fisicamente dizendo, mas seja de um negócio, que você sonhava com o sucesso disso e está morrendo e morreu, seja com relacionamentos, seja ministerial, talvez aquele chamado que o Senhor o entregou, onde você fluía, você pregava, você ministrava, você adorava, você servia, por causa de uma decepção, de uma frustração, isso morreu na sua vida e na sua história. Talvez seja por isso. Mas o que fazer quando nos vemos nesse cenário e esse cenário está posto diante de nós? Você reconhece até agora, até esse momento que eu estou falando, tudo aquilo na sua vida que está morto, ou que está prestes a morrer, ou que está prestes a ser levado por um credor. Primeiro ensinamento que essa mulher nos traz, que a vida dessa mulher nos traz: levante-se. É a primeira coisa. Você está vendo o cenário que está diante de você, você está vendo o que tem te acometido. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, querido, é nos levantar. É nos levantar. E eu falava no culto da tarde, toda vez que eu ouço essa palavra, levante-se, inevitavelmente eu lembro de Josué. Josué, no capítulo 1, a palavra do Senhor vem a Josué dizendo: Josué, levante-se, cara. Josué, ele tinha acabado de passar por uma perda, que era a morte de Moisés. O homem que era sua referência, a sua inspiração, seu discipulador, que o instruía, que ensinava. O homem que te trazia segurança nas missões que ele tinha que fazer. Era um homem espetacular na vida de Josué. Mas aquele balizador da caminhada de Josué agora morre, ou é levado, é tomado. E Josué agora está vivendo luto, prostrado, sem saber o que fazer, frustrado, porque afinal de contas, o Senhor tinha uma promessa para aquela nação, e talvez ele achava que era Moisés quem o conduziriam até a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez você se encontre assim como Josué. Talvez você, na sua caminhada, na sua história, você foi caminhando, prosseguindo e achando que o Senhor cumpriria uma promessa na sua vida com base naquilo que você formatou na sua cabeça. Talvez você achou que para entrar na terra prometida, na promessa do Senhor, para a sua casa, para a sua história, você seria conduzido por Moisés. Mas deixa eu te falar uma coisa: a perda que você está enfrentando nesses dias, nada mais serve para fazer você se levantar e para você entender que a promessa de Deus não vai se cumprir em outro, vai se cumprir em você aquilo que Deus tem para fazer. E o Senhor fala com Josué: Josué, levante-se, cara, vamos embora, existe uma promessa, passe esse povo ao Jordão e acesse a terra prometida, a terra que eu já falei que vou dar para vocês por direito e herança. Atravesse, levante-se. Ei, meu irmão, você que está me ouvindo, esse Josué somos nós, esse Josué é você.
Está na hora de você se levantar, Josué. Essa perda, essa morte, ela não vai paralisar aquilo que o Senhor disse que faria na sua história. Hoje é dia de Josué se levantar e atravessar o Jordão rumo à promessa do Senhor. Levante-se, Josué. Existe uma promessa sobre a sua história, querido. Existe uma promessa de Deus sobre a sua história, mulher. Existe uma promessa sobre a sua família. Essa perda não pode te paralisar, meu amado. Como eu disse, inevitavelmente nós passaremos por momentos de dificuldades. Mas nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, temos a convicção que, independente da adversidade, nada poderá nos destruir, meu amado. Então, o primeiro passo que você precisa tomar nessa noite é se levantar. E a palavra do Senhor para você é: levante-se. E aí, se levantar é com você, é comigo, é obrigação, é responsabilidade nossa, meu amado. É responsabilidade nossa. Mas Josué estava ali, vivendo o seu luto, e o Senhor precisou vir com uma palavra para fazer com que ele despertasse. Entenda, nós temos aqui a história de uma mulher que viveu uma morte dentro da sua casa, que estava em luto, mas que sabia da sua condição, e ela se levanta em busca de ajuda. Em contrapartida, nós temos um valente de guerra, um guerreiro, que viveu grandes batalhas, mas não estava conseguindo vencer a dor do luto. E o Senhor precisa vir com uma palavra para dar uma sacudida naquele valente de guerra. Você que está me olhando com essa cara um pouco assustada, desapontada talvez, me ajude a pregar para esse irmão que está do seu lado. Me ajude. Se é seu marido, vai assim na costela assim, ó. Vai. Você é a mulher que sabe o que aconteceu e decidiu se levantar? Ou você é como Josué, que vai precisar ser sacudido pelo Senhor nessa noite? Quem é você? Quem é você, querido? Você entendeu o cenário que está na sua vida, e por causa de uma palavra você decide seguir, se levantar? Ou você vai esperar tomar uma sacudida do Senhor? Eu sei que eu já tomei algumas, irmãos, e não é muito legal. Não é muito legal. Não é. Vou contar rapidamente uma sacudida recente, não tem nem um mês. Já contei para os homens aqui. Eu e minha esposa fizemos uma viagem maravilhosa e tal. E aí a gente foi para uns lugares que a gente decidiu viajar sem falar absolutamente nada além do português ou línguas estranhas. E aí eu ficava: Senhor, vou me comunicar em línguas estranhas com esse povo aqui. E a gente não falava nada. Mas a gente sempre faz uma oração: Senhor, aonde o Senhor nos levar, qualquer lugar, seja aqui perto ou longe, nos mostre alguém que precisa receber o cuidado do Senhor. Estamos disponíveis para o teu mover. E foi assim na nossa viagem. Chegamos em um lugar, em um determinado país, e aí a gente foi comer e tal, e um gerente lá super cordial arrumou uma mesa para a gente e tal, enfim. E ali eu senti uma impressão no meu espírito que eu precisava liberar alguma coisa, ou pelo menos ter um tempo com aquele gerente, mas a língua me impedia. Ele chegou para mim e falei: I'm sorry, I not speak English. É a única coisa que eu sei falar, irmão. E aí ele falou: você não fala inglês? Não. Francês, você fala? Eu não. Ele: então o que eu vou fazer? Foi mais ou menos assim. Mas eu fiquei com aquilo ali, jantando com a minha esposa, e no final eu escrevi umas palavras para ele, e no final desse título: que o Senhor te abençoe, muito obrigado pelo seu serviço, porque você tornou o nosso dia, que já era especial, ainda mais especial. Deus te abençoe. E aí eu falei: cara, ele leu aquilo, olhou para mim, falei: cara, acho que o Senhor pegou o coração desse cara. E eu falei: se esse cara estiver lá fora, eu sei que é para eu falar alguma coisa com ele, não sei como, mas eu preciso falar. E aí, quando eu estou saindo do restaurante com a minha esposa, esse gerente estava lá fora, um restaurante cheio. Eu falei: não era provável ele estar lá fora. E ali eu
tentando me comunicar com muita dificuldade. De repente, estou encurtando a história. Eu saí dali, me despedi do cara, Deus te abençoe e tal, saí. E eu fui acometido por um aperto no peito, uma dor, que as lágrimas vieram aos meus olhos. Por quê, irmão? Quando eu tinha 12 anos de idade, em uma reunião de oração, aqui em Novo México, eu recebi uma palavra de Deus sobre a forma que Ele poderia me levar às nações. E quando o Senhor fala na nossa vida que vai nos levar a nações, a gente encaixota o agir de Deus dentro desse contexto que você está vendo aqui, um microfone na mão, uma Bíblia aberta, um piano, um teclado, um painel de LED, a gente formata isso como se fosse dentro de uma igreja. Mas às vezes o Senhor, assim como me levou, está levando você a lugares que está cumprindo a promessa que Ele fez na sua vida, mas nós, assim como aconteceu comigo, quando a lágrima veio aos meus olhos, o Espírito Santo de Deus falou: filho, você lembrou de quando você tinha 12 anos, a palavra que eu liberei sobre você. Os anos se passaram, a palavra está se cumprindo, mas você não se preparou. E é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos, irmão. A gente não se prepara, a gente não levanta para sair dessa inércia. A gente não faz aquilo que o Senhor nos mandou fazer por procrastinação, por sempre deixar as coisas de Deus em segundo plano. O Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre. Agora a nossa parte, só nós podemos fazer. Então foi essa chacoalhada, essa sacudida que Josué tomou que eu tomei. E aí, irmão, eu já me matriculei no curso de inglês, que eu não quero tomar outra sacudida, amém? E eu falei assim: agora pode me levar de novo, que eu gostei, mas eu quero agora poder me comunicar. E mais do que isso, não se resume a uma viagem, se resume a falar de Cristo em outras nações, para outras vidas. Então aquilo que o Senhor te chamou para fazer, irmão, faça, se levante, vamos. Não espere ser sacudido como Josué. Mas aí está esse cenário diante dessa mulher. Essa mulher se levantou. Ela não esperou ser sacudida. Ela sabia da responsabilidade que ela tinha. E como eu disse, a morte na vida dessa mulher foi física, foi o seu marido. Mas nós estamos deixando coisas morrer todos os dias na nossa história. Coisas estão sendo perdidas na nossa vida. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Pode estar morto, mas você ainda está de pé. Pode estar morto, mas você ainda tem filhos que precisam de você. Pode estar morto, mas você tem uma família que vai viver as promessas de Deus. Pode estar morto, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu ao teu respeito. Pode estar morto, mas você vai cantar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai cantar, querido, repita comigo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existe morte que vai parar aquilo que Deus vai cumprir na sua história. Não existe perda, não existe trauma, desilusão, frustração, não existe. Fiel é quem prometeu, querido, mas você precisa se levantar. Essa é a nossa parte. Nós precisamos nos levantar nessa noite. Nós precisamos assumir um compromisso, uma postura, e não negociar esse lugar que a gente se posiciona. E a segunda coisa que essa história dessa mulher nos ensina, ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda. Ela procurou o profeta. Ela sabia que o profeta poderia não ter dinheiro para ela, mas teria uma palavra. Porque, como eu disse, o dinheiro resolveria momentaneamente a sua necessidade, mas uma palavra balizaria o futuro da sua família e da sua vida. E em nome de Jesus, o Senhor vai te apresentar profetas nesses dias, que você poderá contar, e que serão amigos de oração, aqueles amigos do telhado, sabe? Que te dessem até a presença de Jesus, mesmo quando você não consegue andar, mas o fato de você se levantar, o Senhor te apresentará amigos, que vão cooperar,
para a jornada, para o chamado, para o propósito que Ele tem na sua vida. Nenhuma das promessas de Deus irão se perder na sua história. Mas nós temos responsabilidade, como eu disse. Nós precisamos nos levantar e saber pedir ajuda. E essa mulher nos traz um terceiro ensinamento. Ela foi honesta. Olha o que ela diz: meu marido, no versículo 1, teu servo está morto, e você sabe que ele temia o Senhor. Essa mulher, Rafael, foi honesta, mas falando do marido, sim, porque talvez para sensibilizar o coração do profeta, ela poderia fazer uma lista de inúmeros defeitos desse homem, até mesmo inventar coisas para sensibilizar o coração daquele homem, de modo que ela fosse ajudada. Mas ela sabiamente usa suas palavras, primeiro, para falar que ele era um bom marido. O meu marido, teu servo, ele era discípulo dessa escola, sobretudo, ele temia ao Senhor. A mulher não fala da dívida. A primeira coisa que essa mulher fala para o profeta é do legado que o seu marido deixou. Ah, Rafael, mas que legado é esse que deixou uma dívida? Sim. A dívida que esse homem deixou não invalida quem ele era. Porque muitas das vezes, para falar do nosso cônjuge com pessoas, a gente prefere enaltecer os defeitos, as limitações, do que evidenciar as qualidades. Nós fazemos isso. Mas essa mulher, ela fala do legado. Ele era meu marido, servia nessa casa de profetas, nessa escola, e acima de tudo ele temia o Senhor. Só que nós estamos com uma dívida. Ele morreu e nós estamos com uma dívida. E essa mulher foi honesta. Ela foi honesta quando ela disse que, por causa dessa dívida, o credor bateu na sua porta. O agiota, nos dias de hoje, bateu na porta dela. E por causa dessa dívida, o agiota poderia levar os seus 2 filhos. E quando a gente ouve isso, meu Deus, o agiota poderia levar os 2 filhos? Poderia. Em Levítico 25 traz exatamente todo o contexto que rege essa questão do credor. Todo o contexto diz que se um pai, se um sacerdote, se uma família estivesse devedora financeiramente, os filhos poderiam ser tomados como escravo e trabalhar até que essa dívida fosse quitada. Ou, se não houvesse tempo hábil para a quitação da dívida, essas crianças só seriam liberadas no ano de jubileu. Então você pode olhar para mim e falar: Rafael, mas que coisa horrível. Sim, mas era legal. Poderia não ser moral, mas era legal. Então essa mulher, quando ela fala com Eliseu, ela não diz: veio o assaltante, veio o agiota sem vergonha. Não, veio o estelionatário, veio o ladrão me roubar. Não. Essa mulher fala exatamente o que aconteceu. Fala do legado do seu marido, mas que ele deixou uma dívida. Meu marido era incrível, só não era um bom administrador. E ponto. Mas ela também fala da legitimidade da atitude do credor em levar os seus filhos como escravo. Era lícito. Mas essa mulher nos ensina que a honestidade diante do profeta traz para si um ambiente favorável ao agir do Senhor, a uma palavra profética ser liberada na sua casa. Então, muitas das vezes, eu e você, diante das situações que nós enfrentamos, nós procuramos malabarismo nas nossas palavras, nós procuramos formatar uma frase de efeito para poder tocar o coração de Deus, e não somos honestos na verdade, na realidade que está posta na nossa vida. Então, se a gente gastasse menos tempo procurando palavras para não falar de fato o que está acontecendo e sermos honestos com Deus, nós já estaríamos vivendo um outro tempo, querido. Uma palavra já teria sido liberada sobre a nossa casa e nós estaríamos vivendo o cumprimento dela, muitas das vezes. Mas essa mulher, ela nos ensina isso.
ela fala, ela é honesta. E aí veio o credor para levar os filhos. E o quarto ensinamento que essa mulher nos traz é aprender a resistir. Repita comigo, resistir. Fala, eu preciso resistir às afrontas do inimigo. Por quê? Em um momento da nossa caminhada, da nossa jornada, o Senhor, Ele nos dá fé para fugir daquilo que parece mal, foge da aparência do mal, nas palavras de Paulo. Foge daquilo que parece ser mal, mas à medida que nós caminhamos em maturidade, em relacionamento com o Senhor, agora Ele nos dá uma fé para resistir, não para fugir. Fugir é para neófito, resistir é para maduro na fé. Porque Ele te dá uma fé para resistir, e agora não é você que foge, quem foge de você é o diabo, querido. Então, se o credor está batendo a sua porta, resista a essa afronta, porque o Senhor certamente lhe dará o escape necessário para a sua casa. Não negocie. Essa mulher, ela nos ensina ainda mais. Ela resiste, por quê? Queria levar os seus 2 filhos, algo muito precioso na sua história, na sua vida. Ela já tinha perdido o marido. E essa mulher, ela nos ensina, papai e mamãe, não abram mão de lutar pelos seus filhos. Não abram mão de guerrear pelos seus filhos. Não negociem, resistam. Muitas das vezes, na primeira afronta do credor, do inimigo, a gente não oferece o mínimo de resistência. E depois nós queremos ir atrás para resgatar. Não tem problema nisso. O problema é que a gente não tem cultivado, a gente não tem guardado, a gente não tem oferecido resistência naquilo que o Senhor nos mandou ser resistentes. E nós preferimos deixar ir para poder resgatar. E qual é o problema disso? Se essas crianças fossem levadas pelo credor, o profeta Eliseu poderia dar uma palavra para que aquela mulher resgatasse os seus filhos. Mas o tempo que os filhos daquela mulher passariam naquele ambiente do credor, que já não era um ambiente saudável, o ambiente que elas poderiam estar expostas, poderiam causar marcas profundas na vida daquelas crianças, que quando elas retornassem, elas já não seriam mais as mesmas. O que eu quero dizer, querido? Existem coisas que eu e você estamos abrindo mão nesses dias, estamos deixando ir, mas quando retornar para nós, não serão mais a mesma coisa. Pode voltar a conviver, pode voltar a fluir, mas existem marcas que ficarão na história. Mas essa mulher, ela sabia, eu não abro mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha família, não vou abrir mão da minha família. Muitas das vezes, você abre mão do seu casamento, acha o caminho mais fácil, o divórcio, abre mão dos filhos, porque afinal de contas, nos dias de hoje, dá trabalho para criar filhos. Eu sei que dá, irmão, eu sei que dá, mas será que Deus errou quando te entregou filhos nessa época? Ou será que você orou a Deus querendo filhos? Talvez o que nós precisamos é sermos resistentes às afrontas do inimigo e buscar instruções na palavra do Senhor, buscar instruções nas Escrituras, que é viva e poderosa para transformar toda e qualquer situação, querido. Tudo o que nós precisamos está diante de nós. O que nós precisamos nessa noite é de uma palavra. É de uma palavra. E aí Eliseu fala com essa mulher: mas o que você tem? O credor veio, tentou levar as crianças e você não deixou. Ok, o que você tem na sua casa? Ela fala: eu não tenho nada, a não ser
uma botija de azeite. Irmão, entenda, alguns historiadores e comentaristas dizem que essa botija que existia na casa dessa mulher não era qualquer azeite. Era um azeite que tinha o seu valor monetário muito acima dos demais, porque era da primeira prensa da azeitona. Então, era um azeite usado muitas das vezes para unção. E esse é o simbolismo do azeite nas Escrituras. Simboliza a unção. E olha que coisa maravilhosa que essa mulher nos ensina, dentro dessa resistência da afronta do credor. Muitos de nós negociamos uma coisa para ter outra. Essa mulher, vivendo um luto, com uma dívida e com uma ameaça diante de ti, ela se levanta, procura ajuda, se posiciona, resiste, e ela nos ensina. O credor veio, eu não deixei levar os meus filhos, eu ofereci resistência, porque a família para mim é importante. Mas dentro daquela casa, como ela disse para o profeta Eliseu, aqui como lemos, tinha essa botija de azeite que simboliza simboliza o quê? Simboliza a unção. A Bíblia não me fala isso, eu estou conjecturando, isso é o Rafa dizendo. Dentro da casa daquela mulher tinha os filhos e tinha a unção. O credor, o agiota, quando chega para cobrar alguém, o que ele faz? Quando a pessoa não tem o dinheiro? Leva o que tem de valor para amortizar a dívida, correto? Leva uma bicicleta, um ar-condicionado, um carro, uma moto, um videogame do filho. Quando o credor não tem o dinheiro para receber, ele pega qualquer coisa de valor que possa amenizar, amortizar a dívida que aquela família tem com ele. Mas essa mulher sabia, essa mulher tinha a convicção de que ela não ficaria sem os filhos e sem a unção. Há quem faça o seguinte: para eu ter a minha família, eu vou negociar a minha santidade. Para eu ter o meu marido, os meus filhos em esse relacionamento, eu vou abrir mão da minha santidade com o Senhor. E há quem fala, há quem diga que para ter a família, que para ter os filhos, abra mão da unção que está sobre sua vida. Para manter a família, abra mão da unção. E para ter a unção, abra mão dos filhos. Eu e você, querido, não devemos estar em um extremo nem no outro. E nós apenas não estamos no meio, não, no muro, não. Nós estamos posicionados e dizendo: ninguém tocará na minha família e ninguém roubará a minha unção, porque é a família necessita da unção de Cristo, e Cristo valida aquilo que eu sou na minha família. O credor não roubará por causa de uma atitude inconsequente. Você vai se levantar e oferecer resistência, e o credor não roubará os seus filhos, e você também não vai ficar sem a sua unção. É o que nós precisamos, meu amado. É o que nós estamos aqui. É isso que nós queremos. É o que nós precisamos, de uma palavra, de uma unção do Senhor. Que era algo valioso para aquela mulher, e ela não abre mão. Ela não abre mão. Mas o profeta Eliseu, a saber que ela tinha uma botija, agora ele diz: vá, rode na sua vizinhança e peça vasilha a todos os seus vizinhos. Peça vasilhas emprestadas, mas muitas vasilhas. Peça muita. Algumas traduções dizem que nesse relato, que nesse texto, nesse versículo, diz: vá, você, peça vasilhas e muitas vasilhas, e depois entre na sua casa. Esse você que algumas traduções nos trazem, aponta para uma responsabilidade que eu e você devemos ter, querido. Porque muitas das vezes abrimos mão ou negociamos aquilo que nos é de responsabilidade, e acabamos expondo pessoas que não deveriam ser expostas a situações. Fala mais, Rafa. Aquela mulher, quando saiu pedindo vasilhas à vizinhança, ela poderia ter sofrido uma arrogância, um xingamento, uma porta na cara, um desprezo, uma falsa acusação. E se nesse ambiente que é de minha responsabilidade,
eu coloco pessoas fracas, frágeis, melhor dizendo, como os filhos, eles sofreriam a mesma coisa que aquela mulher estava sofrendo. Mas o profeta dá a instrução: depois de pedir as vasilhas, entre na sua casa e feche a porta. E aqui, nesse momento, os filhos aparecem. Nesse momento, as escrituras falam que os filhos participam da dinâmica, dando os vasos na mão da mãe, para que eles fossem cheios. O que eu quero dizer com isso, querido? Poupe os seus filhos de ambientes que possam gerar traumas na vida dele, que é de minha e sua responsabilidade fazermos. Em contrapartida, no ambiente do milagre, no ambiente onde Jesus vai fazer um milagre, não poupe os seus filhos. Não poupe. No ambiente sobrenatural eles precisam ter acesso, eles precisam vivenciar isso. Por quê? Eu sou nascido e criado no Evangelho, graças a Deus. Eu tenho memórias de momentos incríveis que eu tive com os meus pais, no ambiente de oração, dentro da minha casa, no monte, na igreja. Sobretudo eu fui guardado daquilo que poderia corromper o meu coração. Então o Senhor está nos dando instruções aqui, virou uma conferência de família, do nada, né? Preserve os seus filhos naquilo que precisa ser preservado, irmão. Mas não meça esforços em inseri-los em um ambiente espiritual, onde eles podem ver a manifestação de Jesus. Se antes essa família estava diante de uma ameaça, de uma acusação, imagina a vizinhança olhando, o agiota, o credor batendo na porta, fazendo um barraco, afrontando, gritando: eu vou levar seu filho, eu vou levar o azeite, a unção, seu marido sem vergonha me deve. Imagina as crianças vendo aquela afronta, e elas viam que sua mãe estava ali defendendo, oferecendo resistência, de forma que os credores não poderiam tocar nos filhos. E aí ela vai até o profeta, que libera uma palavra, e ela volta para casa, e agora ela fala: eu vou enchendo as botijas, e vocês vão me passando. Aquela mamãe que vocês viram, oferecendo resistência, lutando para que vocês não fossem levados, fez a parte dela. Agora, nesse ambiente do sobrenatural, vocês vão ver que a provisão não vem do meu braço, filhinho. A provisão vem daquele que prometeu que faria. A provisão vem de Deus, não é na força do meu braço, filho. Os seus filhos precisam entender que quem faz, que quem provê, o Jeová Jirê, é quem faz na sua história. Não é você, não é na força do seu braço, querido. Os nossos jovens precisam entender dentro desse contexto sobrenatural, que o azeite só é derramado porque tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não é por causa do seu conhecimento, do seu network, não é por causa das suas graduações, mas é porque Deus tem uma palavra sobre você. E aí você imagina aquelas crianças que sofreram a afronta, que foram envergonhadas, mas agora eles saem de casa depois que o azeite parou, porque acabou a vasilha. Se tivesse vasilha, até hoje estava derramando azeite, irmão. E tem gente com vasilha vazia, precisando de azeite aí? Eu preciso. Eu não sei você, eu preciso. Eu tenho vasilha vazia, e eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E agora imagina aquelas crianças saindo para brincar de bola, depois de ver o jogo do Flamengo, meninos alegres demais, felizes, meu Deus, vendo o jogo do Mengão. E os caras: ué, por que vocês estão rindo? O rapaz, aquele homem mau, não queria levar vocês? Não afrontou a mãe de vocês? Você imagina aquelas crianças agora falando: aquele homem afrontou, aquele homem intimidou, aquele homem falou coisas terríveis, mamãe lutou. Mas o Deus que nós servimos, Ele proveu um milagre na nossa casa. O Deus que nós servimos, Ele derramou a provisão necessária na nossa história, na nossa família. Você não precisa de dinheiro, amado. Você precisa de uma palavra. Você não precisa
de network, você precisa de uma palavra. Repita comigo: eu preciso de uma palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa mulher, ela fechou a porta e ela volta ao profeta para falar tudo o que tinha acontecido. O azeite parou, as vasilhas acabaram, e ela fala: ó, profeta, fiz tudo que você me pediu. Ela nos ensina mais uma coisa: obediência. Fiz tudo o que o Senhor me pediu e me deu como orientação. E agora o profeta libera uma outra instrução para ela. Fala: já que o azeite parou e as vasilhas acabaram, agora você vai, venda o azeite, pague a dívida e viva do que sobrar. Quando eu falo para você desde o início que eu e você precisamos de uma palavra, meu irmão, é pautado nesse aspecto. Vá, venda o azeite hoje, no presente, venda o azeite hoje, pague a dívida, coisa do passado, e viva do que sobrar, futuro. A palavra que o Senhor tem para mim e para a tua vida nessa noite, ela vai resolver o problema do passado no nosso presente e vai balizar o nosso futuro. Você não está entendendo, querido? Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua história. A palavra do Senhor para você nessa noite, ela vai resolver os problemas do passado hoje no presente e vai balizar e vai fazer você triunfar no futuro, de modo que você e toda a sua família e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão daquilo que sobrar do azeite que Ele começou a derramar nessa noite. Aleluia! 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 Nós só precisamos de uma palavra. Apenas uma palavra. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Lembra daquela palavra, intencionalidade? Seja intencional. Seja intencional. Seja intencional, meu amado. Fale com o Senhor nessa noite. Reconheça a sua condição, a sua fraqueza, as suas limitações, a sua debilidade. Reconheça. Reconheça. Coloque diante do Senhor, como eu disse que essa mulher nos ensinou, seja honesto. Seja honesta com a situação que está posta diante de você. Aquilo que morreu na sua vida, aquilo que se perdeu, aquilo que o credor tentou levar, ou aquilo que ele já levou. Em nome de Jesus, levante-se, reconheça a sua condição, peça por ajuda, obedeça às instruções do Mestre, e fale com Ele que você só precisa de uma palavra. Fale com Ele, querido. Feche os seus olhos, meu amado, seja intencional. Nesse momento o Senhor pode liberar instruções que podem impactar as suas gerações, a sua descendência. Pode transformar a realidade da sua família. É nesse momento. Seja intencional, meu amado. Seja intencional. Fale com Jesus. Não deixa o credor calar sua boca nesse momento. Não deixa o credor colocar amarras na sua mente nesse momento. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque
prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Se coloque de pé no seu lugar, meu amado. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, cantando, mas não perca a sua intencionalidade. Igreja, interceda conosco, igreja. Existem histórias nessa noite, existem vidas que estão passando por um momento de perda, mas que o Senhor tem uma palavra nessa noite. Aleluia. O fogo não me queima. Cante essa verdade, querida. Adore ao Senhor. As águas não vou afundar. Enquanto você adora, correntes são despedaçadas. Enquanto você adora, algemas são destruídas. Você não viverá mais esse ciclo vicioso na sua história. Existe uma palavra de Deus essa noite para a sua família. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade Nada será roubado. O credor não vai levar nada. A sua família está guardada. A unção está protegida. Temer por quê, baixinho? Não tema, meu amado. Você está guardado por uma palavra. Você está guardado por uma palavra. É Ele quem vai prover. É Ele quem vai prover. Ei, aleluia. 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 Ele vai prover de novo na sua história. Ele vai prover de novo na sua família. Aleluia.
trabalhando. A palavra está trabalhando. Enquanto você adora, a palavra está trabalhando. Lá na sua casa, a palavra está trabalhando. Nesse diagnóstico que te acometeu, a palavra está trabalhando. Na vida daquele esposo, a palavra está trabalhando. Eu quero orar por você, querido. Você que entrou acometido por uma morte em alguma área da sua vida por essas portas. E você falou: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso voltar a um lugar, Jesus. Eu negociei o meu ministério. Eu negociei a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. Eu negociei o meu relacionamento contigo, Jesus. Eu negociei. Como eu falei hoje à tarde, amado, às vezes essas concessões que nós fazemos se resume em uma busca de uma maior profissionalização. Não vejo problema nisso, não vejo, mas precisa ter o seu lugar. Talvez essas concessões que nós fizemos foi na busca desenfreada por graduações, por network. Talvez foi por frequentar lugares aonde eu possa ser apresentado a uma pessoa que pode me colocar naquela cadeira que eu quero. E com isso nós vamos abrindo concessões na nossa família e na nossa unção. E nós queremos muitas das vezes, nessa busca desenfreada, nós só precisamos de uma porta aberta. Uau, eu estou em busca dessa porta, a porta tem que se abrir. Ela pode se abrir, mas ela também pode não abrir. Enquanto você está em busca de uma porta aberta, o Senhor quer que você entre no seu quarto, feche a porta que está atrás de você, que ore em secreto, e o Deus que te vê em secreto liberará a recompensa sobre a sua vida. Às vezes perdemos tempo em busca de uma porta aberta, e o que o Senhor quer de nós é uma porta fechada. É uma porta no quarto de oração, é a porta fechada no quarto dos filhos, orando pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pela empresa, pela igreja, pelo ministério, por esse chamado que você negociou em algum momento, por decepções. Eu quero orar por você e gostaria que você saísse do seu lugar enquanto a gente louva mais uma vez. Saia do seu lugar, porque hoje Deus tem uma palavra para a sua vida e nada será roubado. O credor não vai levar a sua família, o credor não vai levar a unção, o seu ministério, a sua história não será roubada, em nome de Jesus. Irás proferir novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás proferir novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, se
muito forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Igreja, interceda conosco, igreja. Interceda conosco. Existem homens e mulheres que entraram aqui que não vão sair sem uma palavra. Nós falamos nesse texto de uma mulher que tinha uma dívida. Mas existe uma dívida que estava sobre nós. Existe uma dívida que era nossa, que nós nunca teríamos a capacidade de pagá-la. Nunca teríamos. Mas Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados. Talvez você que me ouve está aprisionado aí na sua cadeira, dizendo que você não pode dar esse passo, porque afinal de contas você se julga um pecador. Todos nós somos, querido, mas Ele diz que perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, Ele removeu juntamente com a cruz. Não existe nada que vai fazer com que você retroceda ou saia por essas portas, achando que você não é merecedor de viver uma vida de novidades em Cristo. Em nome de Jesus, você que me ouve, você está ouviu essa mensagem, diz: Rafael, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Cristo que pagou os meus pecados, mesmo eu não sendo merecedor, essa dívida que estava sobre mim, que de forma imerecida ela foi paga. Eu quero esse Jesus. Nós temos alguns minutos, mas eu quero orar com você, querido. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Você que está ao lado de alguém, seja um profeta de Deus, seja um Eliseu na vida dessa pessoa e diz: vamos lá, existe uma novidade de Deus para a sua história. Vamos lá, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Existem chamados sendo reativados a partir de um posicionamento. Nós só precisamos dessa palavra que é Cristo. Nós só precisamos dessa palavra que é Cristo. É o que nós precisamos. É o que você precisa. É o que eu preciso. É o que eu preciso. Eu ouvi de um irmão outro dia que falou: Rafa, primeira vez que eu fui na ComBC, você que estava ministrando, e eu relutei para ir na frente. Se você forçasse mais 4 minutinhos, eu não ia conseguir ficar em pé. Talvez é assim que você esteja se sentindo. Isso, meu irmão. Venha, casal. Venha, casal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais gente, querido. Tem mais gente. Tem mais gente. A igreja nos ajude em intercessão, amado. O credor não quer deixar que essa vida tome um posicionamento nessa noite. Não ofereça resistência. Talvez você, assim como o irmão que falou comigo, esteja com as suas pernas trêmulas, lágrimas nos olhos. Mas talvez o ambiente social, familiar, esteja te impedindo. O que vão pensar? Eu vou me tornar crente? Não, eu não estou te oferecendo uma religião. Na verdade, eu nem estou te oferecendo nada, porque Cristo não é uma mercadoria para ser oferecido. Ele é uma presença para ser recebida. Eu estou te apresentando Cristo, aquele que transformou a minha história,
aquele que transformou a história de muitos aqui. Talvez, essa reunião, esse ajuntamento, esse culto, o Senhor usou só para ativar a sua história, o seu ministério. Em nome de Jesus. Interceda, igreja, fecha os olhos. Tem uma vida para vir aqui à frente. Tem uma vida para vir aqui à frente. Tem uma vida para vir aqui à frente. Nós não vamos desistir de você. Hoje nós somos na sua vida os profetas que o Senhor falou na palavra que te apresentaria. E nós estamos aqui para te encorajar, para celebrar um novo capítulo na sua vida e na sua família. Talvez você já está até com um casamento despedaçado, mas o Senhor está te revestindo de resistência nessa noite, porque a sua família não será roubada, nada será roubado, a unção não será roubada. Isso, homem, aleluia! Sim, isso, minha irmã, venha, 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 venha. Aleluia. Isso, venha, venha à frente, venha. Aleluia. Nós, como amigos profetas, irmãos, a gente não pode desistir, a gente não pode retroceder, a gente não pode abrir mão. Isso, minha linda, venha, princesa do Senhor, aleluia. Isso, casal, venha, pode vir, abre aí, ó. Pode vir, casal. Existe um novo tempo, existe uma novidade de vida. Às vezes, meu irmão, uma batalha, uma guerra travada como essa, onde a gente não é intencional na intercessão por outras vidas, pode abortar aquilo que Deus, não me entenda mal, abortar o que Deus faria, sim, talvez atrapalhar, talvez na geração de um casal como esse. Tem um profeta para as nações, tem uma resposta para um povo. Por isso eu e você precisamos, num momento como esse, sermos intencionais na nossa intercessão e celebrar junto com esses irmãos que agora ofereceram resistência contra o credor e de certo receberão uma palavra de Deus nessa noite, que a unção e a sua família não se perderá. Estenda as mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Toda a igreja, os irmãos que estão aqui à frente, repita comigo: Senhor, nessa noite eu recebi aquilo que eu precisava. Nessa noite eu quebro todo o pacto que eu fiz com outros deuses no meu passado. E hoje eu declaro que eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo dos meus pecados e vivo uma nova história a partir de hoje. A minha família, fale com força, a minha família e a unção não se perderá. A minha família e a unção não se perderá, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Vocês que estão aqui à frente, eu quero dar um abraço em vocês, eu posso? Vocês só vão subir por uma escada e descer por outra. Mesmo que você já é membro da igreja, você que está aceitando a Cristo, não tem problema. Eu quero abraçar todos vocês. Ali tem uma plaquinha por aqui. Enquanto nós adoramos, eu quero apertar a mão de vocês. Por favor, vocês podem vir aqui. A igreja adora em nome de Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, minhas provas de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, minhas provas de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, minhas provas de novo, eu creio em ti. Cante, meu irmão. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha. Mais uma vez. Em ti, Com toda a sua força, querido. Declare. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer por quê? Temer porque se eu estou Você está guardado. Você está guardado por uma palavra, por alguém que nunca perdeu uma batalha. Você está guardado, a sua casa está guardada, a sua descendência está guardada. Aleluia. Feche os seus olhos, meu amado. Paizinho, muito obrigado por essa noite, Jesus. Noite de salvação, noite de reconciliação, noite de celebrarmos com os nossos irmãos um novo tempo em suas vidas. De certo, nós nessa noite, ó Pai, estamos equipados com instruções para sairmos por essas portas e sermos resistentes naquilo que nós não devemos negociar, Pai. A nossa família não será tocada, a nossa unção não será tocada, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa história há de se cumprir, Pai. Passamos por adversidade, sim, mas nós sabemos nessa noite que nós temos uma palavra que resolve o nosso presente e o nosso passado e nos dá apontamento para o nosso futuro. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é lindo, o Senhor é tudo, Pai. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e benditas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meu irmão.